das coisas já ouviram com certeza, mas falta-me apresentar, na verdade eu sou médica internista, trabalho no Amadora Sintra, na Medicina 4, na Unidade de Doenças Imunomediadas, e faço parte da consulta de lúpus, tenho aqui algumas caras conhecidas hoje. E portanto, para nós falarmos do futuro no lúpus, temos que conhecer o presente. Já foi hoje aqui muito falado sobre o que é o lúpus, alguns mecanismos fisiopatológicos, já sabemos que há muitas coisas no ar, muitos alvos terapêuticos, mas o que é mesmo importante conhecer bem a doença. E porque há quem diga que não é uma doença, eu sou das pessoas que diz que isto não é uma doença, é um síndrome, porque não há uma possibilidade de estabelecer um mecanismo fisiopatológico único, existem vários, não há uma forma destes mecanismos se traduzirem da mesma maneira, nas mesmas manifestações nos doentes todos. E, portanto, isto é o que caracteriza um síndrome. E, provavelmente, todas as pessoas que todas estão aqui na sala que têm diagnóstico de lúpus, se falarem umas com as outras, há coisas que são semelhantes, mas são muito poucas, porque as manifestações vão divergindo e, além disso, o curso da doença pode ser por altos e baixos, pode ser constante lá em baixo ou constante lá em cima em termos de atividade da doença. E, claro, depois tudo aí interfere o seguimento, a adesão aos bons hábitos de vida, a adesão à terapêutica, o sítio onde também são seguidos, a confiança que se tem com a equipa que segue e outros fatores que não controlamos, obviamente, e que esses sim também fazem parte da própria doença em si. E, portanto, é um síndrome, uma doença, como quiserem chamar agora, muito heterogénea, com múltiplos potenciais alvos terapêuticos, e é por isso que não é possível, ou não tem sido possível, dizer para este doente aquilo que vai mesmo funcionar é este medicamento. E às vezes parece que estamos a fazer experiências, e nós não estamos a fazer experiências, estamos a fazer medicação de acordo com a ciência que existe, suporta a nossa decisão. Às vezes a ciência que existe não é a ciência que existe naquele doente. A biologia daquele doente é muito particular e nós às vezes não a conhecemos. Temos alguns marcadores que já foram aqui falados, os anticorpos, o complemento, as próprias manifestações clínicas, se é mais rim, se é mais sistema nervoso central, mas isso, naquele doente em particular, nós achamos, ok, temos este medicamento, a última geração, vamos aplicar e não vai fazer nada, vai fazer muito pouco. E isto, portanto, o ajuste tem que ser constante e nós temos que estar sempre muito bem informados, os doentes têm que estar muito bem informados, porque só um doente bem informado também pode pedir ao seu médico para o tratar melhor. E nem sempre tem que ser olhar para as guidelines e dizer vamos seguir isto. Às vezes não é assim, porque o doente não é uma guideline. O médico sabe as orientações, mas nem sempre o doente encaixa na orientação. E tem que saber quando é que não é para fazer aquela primeira linha e é às vezes para saltar. Portanto, isto pode ser, não é assim tão fácil, como percebem, e às vezes há discussões entre médicos por causa disto mesmo, e não podemos estar dentro de um quadrado. Portanto, o objetivo do tratamento para o doente é um, às vezes para o médico pode ser outro, mas convém que coincidam. O doente quer ficar bem o mais depressa possível, penso eu, não é? O mais depressa possível, com a menor medicação possível e mais rápido. Às vezes não dá. Os medicamentos demoram a atuar, têm efeitos secundários, temos que ir balanceando a terapêutica e é preciso ter muita paciência. E, portanto, além do médico estar ali a prescrever, a dizer é isto, é aquilo, é preciso compreender muito bem as expectativas e também dizer quais são as expectativas que o médico tem para aquele doente em particular. Para si, eu quero que daqui a um mês estejamos neste patamar. Daqui a 3 meses estamos neste patamar. E isto é assim, porque o lúpus é para a vida. Podemos tentar curá-lo, entre aspas, ou não. Mas por enquanto, já vamos ver que há ali opções, mas por enquanto a medicação é precisa, como sabem, e a vigilância, o seguimento é fundamental. Portanto, controlar a doença o melhor possível, com redução de sintomas, possivelmente assintomática e com a menor terapêutica possível é o objetivo. Evitar os flashes, porque nós sabemos que os picos de doença trazem mais dano, mais lesão de órgão e o doente tem menor sobrevida nestes casos. E claro, tudo isto à custa de menos efeitos colaterais possíveis. Para o lúpus, apenas existiam até há uns 15, 20 anos
15 anos, 2005, mais ou menos 2011, medicamentos que não tinham sido alvos de ensaios clínicos, não é? Hidroxicloroquina, os corticoides e todos os outros imunomoduladores que são mais velhinhos. E depois surgiram então medicamentos que foram aprovados para o lúpus em si, foram desenhados exatamente para tratar doentes com lúpus e, portanto, ao longo dos anos têm aparecido alguns medicamentos, mas como também já foi falado, vocês sabem que os medicamentos biológicos, apenas 2 existem comercializados, não só em Portugal, mas no resto do mundo. E depois há outras coisas que nós vamos fazendo, porque sabemos da fisiopatologia da doença e que eles vão funcionar, como o rituximab, como medicamentos que podem ser usados para tratar outras doenças como a artrite reumatoide, que pode haver algum doente que pode, com lúpus pode funcionar, mas isto são medicamentos que não estão aprovados para tratar o lúpus. A clostridina, que eu tenho ali naquela última frase, não é um biológico, é um medicamento sintético e que é semelhante ao tacrolimus e à ciclosporina e que foi mais recentemente aprovado e é aprovado para tratar o lúpus, nomeadamente a nefrite. Portanto, como veem, isto é um longo caminho, não só os doentes também têm um longo caminho a fazer, mas toda a indústria farmacêutica tem um caminho ainda maior e só com a ajuda dos doentes é que isto pode ser desenvolvido. Portanto, isto também já sabem, provavelmente muitas pessoas que estão aqui na sala já fizeram muitos daqueles medicamentos que estão ali, todos devem ter começado pela hidroxicloroquina. É sempre uma chatice quando algum doente tem uma intolerância à hidroxicloroquina. Eu tenho uma doente que a primeira semana fez logo uma reação alérgica. Eu nunca tinha visto uma reação alérgica à hidroxicloroquina. Mas que raio, era o medicamento que mais servia. Acontece, é raro, mas acontece. Aquela dose que está ali, vou pôr ali uma dose, miligramas por quilo, porque isto é importante. Tem havido recentemente, da parte dos oftalmologistas e as recomendações vão nesse sentido, que a dose não deve ser além dos 200, 400 miligramas por dia, sendo que deve ser ajustada para o peso daquela maneira por dia. Contudo, como também se nós sabemos, as falhas de medicação às vezes existem. E aquilo é assim, se os doentes tomarem todos os dias uma dose que esteja acima do peso. Mas as falhas existem. E, portanto, se nós ajustarmos exatamente ao peso, podemos aumentar o risco de estarmos a submedicar a pessoa. Portanto, isto também tem que ser explicado à pessoa com lúpus, que esta dose é assim, porque às vezes vem do oftalmologista a dizer para fazer 200 mg 5 vezes por dia, ou, 5 vezes por semana e 400 mg 2 vezes por semana. Calma. É assim se o doente realmente cumprir sempre, mas às vezes não dá. A pessoa esquece, aquilo sabe mal e anda tão bem e não posso não tomar. E, portanto, é preciso ter atenção a isto. A sinceridade quer-se, não é? As pessoas com lúpus, os doentes querem a sinceridade da parte do médico, não podem pedir outra coisa, ele é o técnico e tem o conhecimento máximo que queremos acreditar na sua mão. E depois queremos também sinceridade do lado do doente, porque podemos fazer opções baseadas em pressupostos errados. E isso é perigoso, principalmente para o doente, não é? Para o médico, o perigo dele não sofre muito perigo. O doente corre se estamos a fazer passos terapêuticos a avançar, quando estamos a partir do princípio que as coisas estão todas a ser cumpridas. E, portanto, isto é assim, nós sabemos, acontece, todos nós que já fomos doentes um dia e não acabámos o antibiótico. Já estou tão bem, portanto isto acontece com todas as pessoas. Mas a sinceridade é o melhor para todos. Tá bem? Depois, corticoides. Já podemos falar também aqui muito de corticoides. Os corticoides, ultimamente, nos congressos desta área, são o lobo mau. Mas os corticoides são um mal necessário, porque eles, na verdade, se pensarmos ao longo dos anos, a quantidade de vidas que foram salvas foram muitas. O que interessa é a forma como os utilizamos e ter a noção, de novo, que é a menor dose possível pelo menor tempo necessário. E, portanto, aquelas coisas que antigamente os doentes usavam, 1 mg por quilo de prednisolona, pesa 60 kg, começa a 60 mg. Pesa 100 kg, começa a 100 mg. Isso não existe atualmente, está bem? Isso também, e é importante os doentes estarem informados sobre isto, porque essa visão é antiga, já desapareceu há uns 10 anos. E, portanto, os doentes normalmente fazem pulsos endovenosos, metilprednisolona, e a seguir fazem uma dose de prednisolona
entre 25, 30, 40 miligramas no máximo. Porque tudo o que vem a seguir, a dose acima disso, só vai dar efeito secundário. A forma como o nosso organismo utiliza a prednisolona não interessa ser acima dos 40 miligramas. Isto está bem conhecido, a farmacologia está bem conhecida. Portanto, claro que há exceções, sobretudo nas citopénias, sobretudo nas anemias hemolíticas, na trombocitopénia, pode ser necessário um bocadinho mais. Mas não é para fazer 3 meses, não é para fazer, arrisco-me a dizer mesmo, é fazer mais de 4 semanas, está bem? Porque tem que haver imediatamente medicação concomitante com esses corticoides, porque a doença é grave, está bem? Depois, aquela medicação toda, são o que existe atualmente. Cá em baixo, apenas uma linha para os biológicos que nós utilizamos. E como bem ali está, rituximab. Eu tenho aqui o rituximab porque no nosso centro nós utilizamos bastante rituximab. É um medicamento que faz todo o sentido pela fisiopatologia, mas os ensaios clínicos não mostraram que ele foi eficaz. O problema não está no medicamento, está no fármaco, como os ensaios clínicos foram desenhados na altura. E já ninguém faz muitos ensaios clínicos com o rituximab porque ele já é muito utilizado. Se calhar vai deixar de ser, porque surgiram medicamentos que são muito eficazes. Sobretudo o anifrolumab, acho que é um bocadinho mais, mas depende muito do doente, de novo, não é? Portanto, são medicamentos com o belimumab já não é promissor, já existe há muito tempo, já sabemos o que pode demonstrar, tem agora novas indicações. Depois, isto são apenas um quadro que não é para olharem muito para ele, é só para dizer que a doença pode ter vários cenários. Pode ser uma doença ligeira, como quase todas as pessoas começam por ter, mas artralgias, o cansaço é um sintoma que nos ensaios nunca ninguém quer saber. Ok, há escalas de atividade, há escalas de fadiga, mas na verdade nunca é um endpoint primário, nunca é um objetivo primário reduzir a fadiga, e se calhar a fadiga é aquilo que mais vezes afeta os doentes no seu dia-a-dia, além da dor crónica. E isso raramente é, porque o doente que entrar para o ensaio clínico, nos ensaios que estão a decorrer atualmente, tem que ter artrite, não basta ter umas artralgias, uma dor articular, tem que ter articulações inchadas, que não consegue vestir-se, não consegue mexer-se. É difícil termos às vezes um doente assim, porque o doente está medicado, nós não estamos à espera que ele fique assim, portanto é difícil. Depois temos a doença mais moderada, está lá. Tem uma artrite mais grave, tem lá está a anemia hemolítica, a trombocitopenia, não muito grave, mas são coisas que se gerem, são doentes que se gerem em ambulatório, não são necessários serem internados, podem depois ter um lúpus com manifestações cutâneas que não atingem mais do que 50% do corpo. E pronto, estes doentes fazem normalmente uma dose mais alta de corticoide no início e depois vai ser rapidamente reduzido o corticoide pela dose oral e associado a um imunomodulador. Não vamos ficar à espera que ele ver como é que ele responde ao corticoide. Não, é importante, porque temos que associar coisas que sejam poupadoras de corticoide. Porque o corticoide, como sabem, tem efeitos secundários e pode manifestar-se mais tarde em dano. E depois, o objetivo é identificar, atingir a remissão e identificar numa terapêutica de manutenção que seja assintomático ao mínimos sintomas e tem que estar a fazer terapêutica, não é? E a terapêutica de base é hidroxicloroquina, o corticoide na doença ligeira a moderada pode até ser suspendido, na doença ligeira com certeza, é esse o objetivo, é chegar a zero de corticoide, mas às vezes não é possível, às vezes 2,5 dias alternados faz toda a diferença. E pronto, é isto, é o compromisso que temos que ter. Uma dose de inferior a 5 mg por dia, inferior ou igual, é plenamente aceitável, porque é o equivalente ao nosso cortisol endógeno, está bem? Quando a doença é mais grave, aí sim, vale tudo, praticamente. Portanto, nós temos que controlar rapidamente o doente está muito doente, tem risco de vida. E então precisamos de pulsos de corticoide, corticoide inicial mais alto, uma redução mais lenta e depois começamos, associadamente, juntamos aquilo que nós temos que seja mais potente. Ou ciclofosfamida, ou imunoglobulina, no caso da anemia hemolítica, da trombocitopenia. Se tivermos rim, pode ser ciclofosfamida, o micofenolato sempre, o rituximab e agora o belimumab e mais recentemente a voclosporina, que já vou falar. Se tem uma doença com envolvimento do sistema nervoso central, além dos pulsos de corticoide, a hidroxicloroquina, nós no nosso centro fazemos quase sempre ciclofosfamida
2 vezes esse rituximab, apenas porque o rituximab demora tempo a atuar e precisamos que o doente seja controlado rapidamente, e então induzimos com a ciclofosfamida. E depois fazemos uma terapêutica de manutenção. O doente entrou, não é remissão, mas está a dar sinais de melhoria. Porque não pode fazer ciclofosfamida para a vida, tem uma dose cumulativa e um risco grave, não só de infecções, mas neoplasias, e portanto não faz mais do que 6 meses. Depois é preciso mantê-lo com um imunomodulador diferente. O rituximab pode fazer durante algum tempo, tem que se monitorizar muito bem, mas pode não ser necessário e pode ter que associar um outro imunomodulador para não estar a fazer rituximab. E portanto temos vários patamares, vários degraus, consoante a gravidade da doença. Medicamentos então para o futuro. Isto é o presente, na verdade, já não é bem o futuro, mas ainda só agora começou a ser comercializado em Portugal. Ele foi aprovado nos Estados Unidos em 2021 e mais ou menos em Portugal é sempre 2 anos depois do resto. A EMA também foi só em 2022. E é utilizado na nefrite lúpica, classe 3, 4 ou 5, ou combinações, que às vezes pode ser 3 e 4, ou 3 e 5, 4 e 5. É um medicamento oral e aquilo que se verificou é que ele foi muito eficaz. Portanto, os doentes, além de fazerem plaquenol, corticoide e MMF, portanto o bicofenolato, têm que fazer voclosporina. E os doentes que no ensaio clínico estavam com esta terapêutica tiveram o dobro da resposta eficaz face aos doentes que estavam a fazer placebo, o comprimido que não tinha medicamento ativo. Depois temos então novos medicamentos, que também já existem, alguns aprovados para outras doenças, e outros que não existem aprovados para outras doenças e que foram desenhados especificamente para o lúpus. Por acaso não é verdade, também estão a ser testados noutras doenças, mas pronto, mas ainda não estão comercializados. Ou seja, aquele primeiro palavrão, o obitinilzumab, e o segundo, que é o deucravacitinib, o baricitinib. Existe para tratar a artrite reumatoide, e estamos ensaios a fazer em fase 3, portanto, quer dizer que são aqueles exatamente antes da comercialização e que estão a decorrer também. E depois temos as células CAR-T, que já ouviram falar aqui, que não estão eu fiz uma pesquisa no Clinical Trials.org e não está a acontecer nenhum ensaio clínico com elas, portanto, mas existe, pelo menos no lúpus, uma publicação, mas existe já realmente alguns reportes de casos em como elas são muito eficazes no lúpus, como também já foi falado aqui. Então, o que é que são as células CAR-T? As células CAR-T são uma medicação imunoterapia, portanto, a imunoterapia, não sei se já ouviram falar de imunoterapia para tratar o cancro, que há uns anos para cá está a causar uma revolução no tratamento dos cancros de estádio 4, portanto, aqueles que eram terminais e que as pessoas, para todos, quando tinham um diagnóstico, tinham uma sobrevida de meses, e agora as pessoas são diagnosticadas em estadios 4 e com a imunoterapia, não são células, não são CAR-T, mas com a imunoterapia, que são outros medicamentos, vão ter uma sobrevida maior. Mas há cancros onde as pessoas vivem mais de 5 anos, estando em estádio 4, que é algo muito, muito relevante. Mas isso é outro assunto, porque é um mecanismo um bocadinho diferente. É só para dizer porque é que isto é uma imunoterapia. Portanto, as células CAR-T são utilizadas apenas para lúpus muito grave e refratário. Os doentes já fizeram todos estes medicamentos, ou quase todos, mas não precisamos de fazer quando eles são muito parecidos. Os doentes não precisam de fazer, se não resultou, por exemplo, com azathioprina, não adianta muito fazer micofenolato, ou vice-versa. Se fez metotrexato por causa das articulações com uma artrite grave incapacitante, às vezes não adianta muito estar a mudar para um outro imunomodulador que não seja um biológico. Mas isto é tudo caso a caso, doente a doente, e dependendo dos recursos existentes e do tipo de doente que temos à frente e que outras doenças ou comorbilidades é que têm. Mas estas doenças, estas células CAR-T, são então células que são produzidas a partir de células do doente. E, portanto, é como se fosse um autotransplante. E, primeiro, há uma fase em que se retiram as células T, em que se retiram os leucocitos, os glóbulos brancos, é aquela coisa que é leucofrese. Portanto, retira-se sangue, retiram-se os glóbulos brancos. Selecionam-se dos glóbulos brancos os linfócitos T. E destes linfócitos T, eles vão ser combinados com um vírus, um antivírus, que tem o seu genoma, a forma de processar um receptor para as células B do doente. Ou seja, aquela célula vai ser manipulada de maneira a expressar um
um receptor que se liga depois às células B do doente, quando elas são infundidas no doente, e vai destruir os linfócitos B que ficaram no doente, e destrói todos, eles desaparecem. Os linfócitos B são não mais, não menos do que as células muito importantes na fisiopatologia do lúpus, porque além de produzirem os anticorpos, o TSPMA, o anti-SNP, uma série dos anticorpos que estão envolvidos no lúpus, também promovem interações e estimulam outras células inflamatórias, produzem citocinas e elas próprias funcionam para apresentar outras células às células inflamatórias. Portanto, elas têm um papel muito importante. E ao depletarmos completamente as células B, coisas que nós já conseguimos parcialmente com alguns medicamentos anti-B, como o rituximab, como o belimumab, mas pronto, vamos ver, atua nas células B, não as depleta, mas atua nas células B, conseguimos com estes medicamentos parcialmente, mas com as CAR T-cells, eles desaparecem. E, portanto, é isto que acontece. Este bonequinho, isto na verdade estava feito com o linfoma, porque ele pus ali linfócitos B naquelas células, porque isto eram células cancro, porque as CAR T-cells inicialmente foram produzidas para tratar cancro, que é como está aprovado em Portugal, para tratar linfomas. E, portanto, o doente retira-se sangue ao doente, trata-se as células do doente, selecionando apenas as células T, e vamos produzir as células CAR T. Infundindo com este genoma viral que tem material genético que permite depois formar este receptor à periferia desta célula CAR-T, que depois é dada ao doente, e estes receptores vão reconhecer aqui os linfócitos B CD19+, que expressam o CD19 na sua superfície, e portanto temos o CD19, temos a CAR-T, ela liga-se e ao ligar vai destruir, vai iniciar mecanismos celulares que destroem as células B. E, portanto, acredita-se que isto faz, na verdade, um reset ao sistema imunitário. E é por isso que há resultados tão bons. E isto foi o artigo que já foi aqui hoje mostrado, que era com 5 doentes com lúpus, doentes com idade entre os 18 e os 24 anos, com lúpus ativo, sem resposta aos imunomoduladores, já tinham feito aquela caminhada toda em termos de medicação. Atenção, foram escolhidos doentes que tinham envolvido o sistema nervoso central. E este tratamento tem os seus riscos. Primeiro, o doente que, por exemplo, está a fazer micofolato ou que tenha feito ciclofosfamida tem que estar 3 meses com esta terapêutica interrompida. Ora, o que é que isto faz? O doente ainda pode ficar pior naquele período de tempo. Depois, são retiradas as células e tem que ter uma dose de corticoide menor do que 10 mg por dia. Portanto, o doente tem que ser um doente grave, mas ainda assim vai ter que parar a terapêutica. Portanto, isto tem riscos, porque ali naquele período pode realmente haver mais atividade da doença. Isto porquê? Porque isto tem risco infeccioso e o doente, ao fazer isto, pode efetivamente ter efeitos secundários graves. Também, porque eu acho que estava ali, mas não falei, neste período aqui, enquanto as células estão a ser tratadas, a formarem-se as CAR T-cells, o doente vai receber 3 ciclos de quimioterapia, que é uma quimioterapia que se usa para o linfoma, que é a fludarabina, mais a ciclofosfamida, numa dose um bocadinho mais alta do que se usa para o lúpus, que é para depletar o resto das células T que ainda possam ter ficado em circulação, está bem? E, portanto, são 3 dias antes da leucofrese, do transplante autólogo, em que vai fazer esta quimioterapia, o que também, por isso não pode estar a fazer muita imunossupressão naquela altura, por causa do risco infeccioso. Voltando então aqui a este artigo, a este reporte de 5 casos, estes doentes tinham esta doença grave, em 3 meses ficaram em remissão assintomáticos, normalizaram os complementos, portanto estavam muito baixos e subiram, ficaram sem anticorpos para o lúpus e suspenderam toda a medicação. Isto teve um follow-up de 8 meses, por isso há outro estudo que foi publicado em fevereiro deste ano com 8 doentes, em que também doentes jovens, com lúpus grave refratário, e este teve um follow-up maior, de 2 anos, e que também teve os mesmos resultados, todos em remissão, assintomáticos. Houve só um doente que ficou com uma proteinúria que se pensa ser residual, e livres de medicação, e tiveram efeitos secundários. Em termos de efeitos secundários, eles existem, claro, já falei do risco infeccioso. Isto são só os gráficos que estão mostrados, se conseguirem ver, isto está um bocadinho pequenino. Portanto, isto é aqueles índices de atividade, também já se falou nos ensaios do SLEDAI,
E aqui o dsDNA, portanto, vem que aqui no início do tratamento, estavam aqui com scores de doença acima de 6 é elevado, está bem? É elevado, portanto eram doentes quase 10, 15, 20, aqui entre 20 e 25, e que aos 3 meses estão todos cá em baixo, os pontinhos estão todos no zero, há ali aquele tal doente que tinha pontuado 2 por causa de um parâmetro analítico, e o dsDNA, os anticorpos estão todos cá em baixo. Isto é o C3, portanto aqui o C3 normalmente, o normal é acima de 90, portanto aqui, por isso é que aqui está a 0, não é? Aqui na verdade não é 0, é o valor onde era normal, e ficaram todos acima do normal. E aqui tem a proteína, portanto os que tinham proteinúria positiva, a proteinúria ficou cá em baixo, só este tempo aqui que ainda pontuava, ainda tinha alguma proteinúria. E em termos de anticorpos, os anticorpos vieram todos para valores não doseáveis. Em termos de segurança, aos 2 anos, portanto, houve aqui doentes, há uma coisa que é importante que os doentes podem ter, como tem muitas vezes alguns doentes com cancro, que é o síndrome de libertação de citocinas. Isto porquê? Porque a célula T vai agarrar-se às células B e destruí-la, e quando destrói, liberta citocinas. Citocinas são proteínas que são inflamatórias, fazem muita inflamação, e por isso os doentes a seguir fazem febre, podem ficar com tonturas, com tensão baixa, como se sentissem engripados, com tosse, e isso pode ter vários níveis. Pode ser mesmo muito grave, porque às vezes é como, fazendo uma analogia com o Covid, né? Deviam dizer que o Covid, aquilo que acontecia é que a pessoa ficava doente pela resposta inflamatória que havia ao Covid, e não propriamente pelo vírus em si. E portanto isto é um bocadinho à semelhança disso, porque há a libertação destas citocinas todas desenfreadas numa resposta inflamatória muito grande, mas que se trata com era tratar a febre e, se fosse mais grave, tratar com outros medicamentos. Mas alguns doentes, quase todos, portanto, dos 8 doentes, 5 fizeram isto, logo no início e depois ao longo dos meses. Alguns foram tendo infecções, muitos tiveram infecção por SARS-CoV-2, mas coisas que foram resolvidas, não precisaram de internamento e, portanto, acabam por ser coisas que podiam acontecer também de outra maneira, não sabemos. Portanto, isto são os efeitos secundários que eu já fui falando. Depois outras coisas não são efeitos secundários para o doente, mas são para todos, não é? Cada tratamento destes, supõe-se que é um tratamento único, é uma infusão única, são 350 mil euros. Portanto, isto não temos sistema que era bom, mas não é confortável. Portanto, tem que ser realmente doentes muito selecionados, não só por isto, obviamente, mas porque neste momento nós já temos outras opções terapêuticas muito boas que permitem tratar 90%, arrisco-me a dizer, não está bem, é da minha cabeça, mas acho que aquilo que existe atualmente permite tratar 80% a 90% dos doentes, tratar de momento, não quer dizer tratar para a vida, isso é uma jornada, e portanto é para doentes muito selecionados, mas é uma grande porta para o futuro. Implica internamento, os doentes têm que estar internados, não só para o dia da infusão, para serem vigiados depois dos efeitos secundários. Estes são os medicamentos, isto é um medicamento, na verdade é um medicamento, mas são células, e que estão aprovados cá em Portugal pelo Infarmed para tratar linfomas. São 2, é o Yescarta e o Tecartus, e só são aprovados para utilizar para tratar linfomas. Depois, medicamentos para o futuro. Não vou alongar muito, mas temos aqui o que já foi falado para a nefrite lúpica, temos ensaios a decorrer com a anifrolumab, o obinutuzumab, que é um anti-CD20, portanto, como um bocadinho o rituximab, mas é uma unidade que tem um melhor perfil de segurança e de eficácia, a voclosporina, porque ainda está a ser também ensaio já de pós-comercialização, o belimumab continua até associado a outras moléculas em estudo, o ianalumab, então aqui uma série de coisas que são nomes esquisitos, MABs e MIBs, e que basicamente atualmente em fase 3, portanto aqueles que vêm imediatamente antes da aprovação e depois da comercialização, temos estes medicamentos todos, portanto há aqui razões para um futuro provavelmente risonho. Estes aqui estão a decorrer em Portugal, na pediatria, com o anifrolumab subcutâneo, porque atualmente o anifrolumab só existe endovenoso, mas está a ser testado o subcutâneo em adultos e também em crianças e em crianças em Portugal. E no meu centro nós temos 2 ensaios, o deucravacitinib e o cenerimod. Portanto,
Estamos a recrutar doentes. Alguém quiser participar em algum ensaio, estou aqui. Estamos para ajudar e para explicar e para sermos receptivos a quem queira participar. Todos estes aqui que estão a amarelo eram moléculas muito promissores, passaram à fase 2 dos ensaios, chegaram à fase 3 e a fase 3 verificou-se que eles não eram mais eficazes do que o placebo. E portanto chumbaram, e já são uma série deles que nos últimos anos tinham mostrado serem promissores e não deu. E portanto este era o meu último slide. Tinha aqui mais um, só este. Pronto, muito obrigada, era o que eu tinha para dizer.